nós temos alguns dados, a literatura já é bastante interessante em relação à utilização da videoconferência. Esses dados que eu estou apresentando para vocês são dados dos Estados Unidos, mas já existem dados no Brasil que mostram isso também, que a videoconferência permite ao professor trazer para a sala de aula experiências significativas que não poderiam ser realizadas se não fosse um exemplo clássico, uma amostra. Muitas vezes os alunos não têm oportunidade de ir numa amostra, pode ser no museu, enfim. E a videoconferência pode então trazer para a sala de aula uma amostra, ou muitas vezes os alunos não podem manipular em laboratórios produtos químicos, experiências que são perigosas. Essas podem ser feitas por especialistas em alguns locais distantes, aliás, muitas delas já acontecem dessa forma, e os alunos então podem acompanhar esse tipo de experiência. Pode colocar outra. A outra questão importante, é um estudo também americano, é que esse tipo de trabalho vem fazendo com que o aluno se motive para a aprendizagem formal. Isso porque, na maioria das vezes, o aluno tem de construir uma apresentação que ele vai apresentar para um colega, para um grupo de classe, para um grupo de amigos distante. Então, esse caráter sério de ter de apresentar, de estar diretamente em frente a uma câmera, ter de falar para um grupo, etc., tem uma fase de preparação, etc., os colegas vão falar um pouco disso. Os estudos mostram que os alunos se motivam mais quando o professor tem utilizado esse tipo de... Pode passar. E a videoconferência pode estar, por fim, a serviço da cidadania. O professor pode explorar o uso desse recurso metodológico, esse recurso tecnológico, a fim de fazer com que os alunos participem de campanhas, fazer com que os alunos participem de ações solidárias, etc. Por último, o que a gente tem é que ela vem sendo bastante explorada na formação de professores. Principalmente, nós temos algumas modalidades que podem utilizar a videoconferência na formação de professores. Só para dar exemplo de algumas delas e não ficar passando por muitas, ela pode ser utilizada em forma de cursos, alguns cursos diretamente com professores universitários, com alunos em escolas. Pode ser usado em atividades como workshop, pode ser utilizado em atividades relacionadas a experiências, enfim, tem um conjunto de utilidade de ações que ela já vem sendo utilizada. Para professores de ensino médio, sobretudo onde o conteúdo ele é um pouco mais destacado, porque o aluno tem vestibular, etc., os professores têm passado por experiências relacionadas sobretudo à questão do seu conteúdo específico. Bom, para não se alongar muito, essa parte introdutória seria então para dar para vocês uma noção mais rápida do que nós estamos falando, quer dizer, desse recurso da videoconferência, suas possibilidades no ensino, suas possibilidades em relação à formação de professores, o que é, etc. Nós vamos passar para experiências práticas que vêm acontecendo em escolas públicas, para que vocês possam ter um pouco a dimensão e ter exemplos práticos recém-acontecidos da utilização da videoconferência. Então eu vou convidar o professor David, que está aqui do meu lado, para iniciar uma fala rápida também em relação à utilização da videoconferência. Vai fazer um relato de experiência no ensino de geografia. Bom dia a todos. Quando eu recebi o convite, para utilizar a videoconferência no ensino de geografia, para mim foi uma novidade, no sentido quando pensamos as novas tecnologias. Na literatura geográfica, no ensino de geografia, nós não temos nada em relação a essa temática da videoconferência. Então, trabalhos típicos do ensino de geografia como recurso, nós temos o trabalho de campo, que é a observação
E eu trabalho com geoprocessamento, que nós utilizamos de imagens de mapas, tá? Mapas digitais. E o objetivo realmente aqui é falar um pouco dos pontos positivos e negativos que eu tive, né, nesse primeiro contato com a videoconferência. Essa aí é a apresentação. Vou colocar no segundo visual. Que realmente é permitir o contato, né, para além da sala de aula. Então, acontece alguns empecilhos no sentido que nós temos um currículo, a geografia para dar conta, né, uma questão em relação à carga horária, né, muito elevada, em que essa prática com a videoconferência ela teve que ser realizada fora do horário de aula. Com um grupo de alunos que no início, né, nós estávamos com 20 alunos convidados, em que não teria critério algum relacionado à nota, à OIA, mas simplesmente uma possibilidade de interagir com uma outra cidade, que é a cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, com a universidade, e ao mesmo tempo permitir um diálogo, né, entre a escola e a academia. Então, no ensino de geografia é essencial esse contato, visto que há muito que se produz, né, sobre o ensino de geografia. Eu posso relatar essa experiência no sentido que nesses 2 últimos encontros que eu participei em Goiás, não tinha nada acerca sobre novas tecnologias, tá? E o distanciamento do discurso, né, quando nós pensamos a formação dos professores de geografia hoje, como a prática. E uma das possibilidades ao longo, né, desse nosso trabalho foi pensar numa questão sobre o estágio supervisionado. Então, o aluno lá da licenciatura da Universidade do Paraná poderia, dentro dos conteúdos, né, currículo aqui no estado de São Paulo, junto com o intermédio do professor, fazer esse trabalho. Mas, como nós vimos nessa primeira prática, torna-se inviável diante de vários fatores, né, em relação à questão mesmo da direção, o tempo, né, será que é viável não pensar na possibilidade de um estágio de formação inicial do professor? E a outra questão em relação foi o currículo, né? Então, para se trabalhar temas, como nós discutimos a questão da cidade de São Caetano e Francisco Beltrão, é necessário um currículo que pense os temas transversais, tá? No sentido que, com os temas transversais, possibilita ao professor e também à própria universidade ampliar o leque de discussão. Então, no último tópico, eu coloquei ali para não concluir, no sentido que o ensino de geografia, tendo como ferramenta, né, nessa experiência sobre a videoconferência, ainda é uma novidade aqui em questão no Brasil. E eu abro espaço para as perguntas. Eu agradeço os meus alunos que estiveram comigo nessa experiência. Muito bem. Agradeço a apresentação do professor David. Nós combinamos que a apresentação seria, claro, rápida em função do tempo. Nós vamos abrir para se alguém tiver alguma pergunta, mas eu queria inclusive salientar, professor David, que a experiência realizada pelo professor no ensino de geografia, como ele bem descreveu, uma experiência extra classe entre alunos de ensino médio com alunos da graduação, graduação de uma universidade, aproximando, como vocês puderam perceber, realidades distintas não somente em relação à questão de ser 2 cidades diferentes, mas são alunos
do ensino fundamental, com algum tipo de expectativa, com algum tipo de formação, e alunos da graduação, que também, obviamente, tem outro tipo de expectativa, e que puderam, portanto, estar juntos, discutindo entre duas cidades distantes, uma cidade de São Caetano, a qual o IDH em 2002 era de 0,91, aproximando a cidade, é uma cidade europeia, por exemplo, o IDH de 0,91 é comparado a cidades da Europa e outras cidades que já resolveram problemas básicos, não dá para comparar com outras cidades aqui do Brasil. A cidade é uma cidade rural, que é a cidade de Francisco Beltrão, e quem estiver na segunda parte vai poder ouvir um pouco mais sobre isso. Claro, ele foi bastante meticuloso em dizer, mas eu posso dizer que eu acompanhei o trabalho, foi um trabalho muito interessante, um trabalho em que você tem de planejar questões operacionais em relações à escola, como ele disse, a questão do currículo. O currículo do ensino médio é um currículo repleto de conteúdos que muitas vezes não possibilita ao professor a chance de se aventurar em outras experiências, porque ele tem que dar conta de um conjunto de conteúdos da disciplina dele. Mas foi uma experiência bastante interessante. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão eu tenho uma pergunta para o professor aqui. Quem fizer uma pergunta vai entrar no sorteio para um Volkswagen no final da apresentação. Muito bem, professor, eu acho que no início eu apresentei a mesa, porque hoje aqui está faltando uma outra professora também. Eu sou o professor Paulo, tenho aqui do meu lado o professor David, que fez o trabalho no ensino de geografia, utilizou a videoconferência, a professora Luciana, que é professora da disciplina de espanhol, que também utilizou a videoconferência. Tenho seus alunos aqui que vão dar algum tipo de depoimento. Tenho aqui à minha esquerda o professor Flávio, que trabalhou como suporte, que nesse trabalho de utilização de videoconferência, ou qualquer trabalho de utilização de qualquer tipo de tecnologia, é fundamental que se tenha um suporte técnico, uma pessoa que conheça dessa parte da utilização no nosso caso, da videoconferência. Então eu queria que você contasse para as pessoas um pouco do seu aprendizado. Todo o trabalho acadêmico, todo o trabalho de investigação, todo o trabalho de desafio, e é isso que a gente tentou propor para alguns professores no início do ano, justamente poder participar, poder aceitar um desafio novo. Foi isso que eu realmente propus a ele, que são professores de escola pública, e daí a validade desse trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho para eles rapidamente o que é que você aprendeu nesse período aí de quase 5, 6 meses utilizando a videoconferência na disciplina de geografia. Nesse tempo, nós tivemos aí muitos imprevistos, então foi um dos motivos que, de certa forma, alguns alunos acabaram